Boa noite, queridos alunos de Pedagogia do primeiro e segundo semestre Flex. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Comunicação e Linguagem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias para produção textual. Hoje é a nossa última aula, né? A minha despedida aqui da disciplina, mas claro que a gente vai comentar sobre isso no final, então fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos, eu vou falar no final da aula sobre avaliação, mas antes disso temos muito conteúdo ainda para ver sobre essa prática que é a materialidade do discurso, que é a forma como nós nos comunicamos, a produção textual. Então eu convido vocês agora a acompanharem os objetivos da disciplina. Primeiramente, então, nós vamos verificar, realizar a apresentação dos elementos fundamentais para a construção do texto. No segundo momento, nós vamos refletir a adequação vocabular, estratégias para evitar a repetição de palavras e vícios de linguagem. Então, são três elementos fundamentais, na verdade, três construções do texto que devem ser evitadas ou auxiliam muito na produção de sentidos e mostram muitas vezes os nossos defeitos linguísticos. Então, a gente vai estudar cada um desses elementos daqui a pouquinho. E, por fim, conceituar e compreender os elementos textuais, coesão, coerência e intertextualidade. Então, a aula de hoje realmente faz uma retomada de todos os significados, todos os sentidos que nós buscamos ao longo dessa disciplina, para, numa etapa final, realizar essa retomada e finalizar, então, com a construção textual, que é o momento onde a gente vai demonstrar os nossos conhecimentos linguísticos, principalmente, né? E relacionar isso à leitura e essas outras atividades que nós realizamos por meio da leitura e da escrita. Então, vamos iniciar a nossa aula. Acompanhem comigo o primeiro slide, que é um pouquinho sobre a adequação vocabular. O que seria, então, essa adequação vocabular? É a necessidade de nós reiterarmos, de nós adequarmos as nossas palavras, os termos que nós temos incorporados na nossa língua, de uma forma correta, de uma forma que torne aquele texto compreensível. Então, o vocabulário é um dos principais elementos de uma produção textual. Se nós não temos um vocabulário muito expandido, ou seja, com uma diversidade de palavras, é muito comum que a gente repita muito os termos ao longo do texto. Então, cada um desses elementos que eu vou abordar hoje com vocês estão relacionados, justamente para que esse texto seja construído de uma forma adequada. Além disso, o vocabulário ele é o responsável por um texto objetivo e claro. Quando nós selecionamos palavras adequadas àquela situação que você deseja descrever ou argumentar, quanto mais adequada a temática, quanto mais explícita a informação, mais objetivo e claro será o texto. Então, quando nós falamos em utilizar uma norma padrão, nós não queremos dizer que é necessário utilizar termos difíceis, termos quase incompreendíveis pela população. Não, deve ser utilizado um vocabulário adequado para aquele interlocutor, respeitando a diversidade linguística, respeitando a norma desse sistema linguístico, mas que passe uma mensagem, que as pessoas entendam. Então, utilizar termos da literatura num texto jornalístico, por exemplo, muitas vezes não é adequado porque pode dificultar a compreensão. Então, adequar o vocabulário é nisso, é de sempre pensar em uma compreensão textual que tem que ser realizada. E, além disso, a adequação vocabular implica em pensar sobre as condições de produção. Então, no primeiro momento, essa definição do que seria a adequação vocabular vem justamente nessa tentativa de mostrar a importância de ter um vocabulário amplo. E como que a gente adquire esse vocabulário amplo? Por meio da leitura, ou seja, é numa leitura ampla, é realizando leituras de textos diferentes, de livros, de jornais, de revistas, que a gente consegue incorporar os termos que lá lemos. Então, a leitura realmente impacta muito na produção textual, como até mesmo Cabo Frio disse hoje na nossa aula atividade. Vamos dar sequência falando um pouquinho mais sobre adequação vocabular. Então, ao pensar nas condições de produção, o locutor ele necessita pensar em
todos os outros elementos para adequar a linguagem e as palavras utilizadas. Então, o fundamental de entender aqui a relação com a condição de produção é justamente pensar em todos os itens de uma comunicação. Quais são eles? Locutor, interlocutor, objetivo, veículo, esfera comunicativa. São todos aqueles elementos que a gente observa antes de realizar uma interação verbal, ou seja, uma produção de texto, seja ela escrita ou seja ela oral. E o mais importante é o interlocutor. O público-alvo, esse interlocutor, é quem vai definir as adequações que devem ser realizadas. Ou seja, se nós sabemos quem é o nosso interlocutor, o que ele pensa, o domínio de linguagem dele, nós vamos conseguir realizar uma comunicação muito mais apropriada, uma produção de texto que atinja o seu objetivo, que é a comunicação. Então, o interlocutor, como eu sempre reiterei ao longo das nossas aulas, ele é o item essencial de toda a comunicação. Se eu entendo para quem eu vou produzir o meu texto, eu tenho que pensar em todas as formas linguísticas que tornem esse texto muito mais compreensível para ele. Então, se eu vou produzir uma aula para um público infantil, obrigatoriamente eu terei que retirar alguns termos muito formais, porque não fazem parte da realidade linguística daqueles alunos, né? Nós utilizamos muitas atividades lúdicas, né? Uma linguagem com termos infantis, então sempre há essa necessidade de realizar a adequação, justamente buscando o quê? A compreensão daquele texto, a comunicação efetiva. Bom, para iniciar então as nossas atividades, eu convido vocês a acompanharem a primeira atividade de hoje. Então vocês vão observar a imagem a seguir e refletir sobre a linguagem utilizada. Ela está adequada? Então digam se essa linguagem está adequada e justifiquem depois. Eu vou ler a imagem, acompanhem comigo antes. Bom, nós temos ali então uma professora que aparenta ser mais velha, um ponto de interrogação, e o aluno diz o seguinte para ela: "Aí, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneira as paradinhas do new português. Então digam, essa linguagem está adequada? Por quê?" E nós já voltamos para a discussão. Listen to my voice. You go
Voltamos então, pessoal. Vou ler então agora alguns comentários selecionados nessa sexta-feira. Desde já agradeço as contribuições, vocês têm realmente participado muito dos nossos encontros. Só o primeiro que não teve porque por conta do feriado, mas em geral vocês estão de parabéns pelas contribuições. Então, os comentários selecionados. Barra do Garças diz que não, que a linguagem não está adequada porque o aluno está usando gírias falando com a professora. E com essa linguagem ela não entende nada. Agora, se ele estivesse usando essa linguagem com os amigos, aí estaria certo. Isso mesmo, é uma questão de adequar a linguagem ali por conta do quê? A professora não utiliza gírias, pelo menos por conta daquele contexto da imagem, realmente demonstra isso. Lagoa da Prata diz que não, a linguagem utilizada está em gírias e essa linguagem é específica na oralidade e com os amigos, determinado grupo. Então, assim, a questão da oralidade não tem muito problema, afinal de contas toda a nossa fala, né, a nossa linguagem utilizada por meio da fala é a oralidade, dá para ser formal, dá para ser informal. A questão ali realmente é pensar que não são os colegas, não é o grupo social a que esse aluno pertence. E Pirá Bahia diz que não, é uma linguagem popular que ele está acostumado a usar com os colegas. Então, novamente, a questão de adequar essa linguagem ao grupo deles. E aí Petrópolis apresenta dois usos que aconteceram ali, o vício de linguagem e o estrangeirismo, que a gente vai abordar daqui a pouco, mas que faz parte mesmo, porque a imagem, a questão fundamental ali é pensar justamente no quê? É uma professora mais velha, então há uma diferença de faixa etária, e esse aluno ele está utilizando, além das gírias, muitas modalidades de variação linguística. Tem o estrangeirismo, tem o vício de linguagem, o problema das abreviações. Então, tudo isso no mesmo texto realmente dificulta a compreensão de uma pessoa que se caracteriza por uma outra faixa etária. Ok? Vamos prosseguir agora com a nossa aula. Acompanhem a sequência. Vamos falar um pouquinho então sobre essa linguagem formal e as regras, né, as exigências que nós temos diante disso. Então, por ser uma modalidade utilizada em momentos que exigem tal uso, a linguagem formal exige adequações e regras quanto aos termos e regras gramaticais empregadas. Então, é uma modalidade que exige a norma padrão. Exige, então, seguir aquelas regras gramaticais e ortográficas. Isso é uma regra, porque é um momento formal, onde há um distanciamento desse público. Normalmente, nós destinamos, então, essa linguagem formal a momentos de textos escritos, uma oralidade que exige por conta do público. Então, é sempre isso, o interlocutor e o momento de produção é que vai exigir ou não o uso dessa forma adequada e corretamente empregada da gramática. Aí eu apresento um exemplo para vocês. Por exemplo, se for um diálogo formal, tanto por meio do texto escrito quanto por meio da fala, nós evitamos então o pronome de tratamento você. Isso é uma questão cultural. Normalmente, quando nós nos direcionamos a uma pessoa mais velha ou alguém que a gente acabou de conhecer e nós não temos ainda intimidade, familiaridade, nós vamos lidar com uma certa polidez, ou seja, esse distanciamento para demonstrar respeito. Então, nós substituímos pelo pronome de tratamento senhor, caro ou outro pronome adequado ao seu interlocutor. Então, o fundamental de entender essa linguagem formal é justamente observar o momento em que há esse emprego ou não. Então, por exemplo, esse uso dos pronomes de tratamento é algo muito comum. Quando nós encontramos uma pessoa que tem um cargo superior ou que nós temos mesmo que mostrar esse respeito por ser mais velha ou desconhecida, nós optamos por um uso de pronome de tratamento diferenciado, justamente para mostrar essa polidez, essa formalidade. Então, isso também é empregado por meio da língua, que é como nós nos comunicamos. Vamos para a sequência falar um pouquinho agora sobre o vocabulário diversificado, que é essencial para toda a prática de escrita ou a prática da fala. Então, é importante que as escolhas de termos aconteçam adequadamente. E como que a gente vai selecionar esses termos? Bom, gente, primeiramente, observem a situação comunicativa. Ela exige, esse momento de comunicação exige, então, uma formalidade ou informalidade? Primeiro, meçam isso. Num segundo momento, nós vamos, então, para o quê? Para a escolha das palavras que realmente permitam a significação.
Por isso que é importante que as palavras sinônimas ou do mesmo campo semântico, gente, é o campo de significado, ou seja, é um campo onde várias palavras vão pertencer ali porque significam a mesma coisa. Devem ser adequadas ao contexto em que estão sendo utilizadas e que realmente funcionem no sentido esperado. Então, por exemplo, nós temos ali os sinônimos menina, garota, né, estudante. Essas palavras acabam funcionando dentro de um contexto com a mesma significação. Então, é sempre assim que nós vamos pensar nesse vocabulário diversificado. E, novamente, entra o papel da leitura. É por meio da leitura de outros textos, leitura de livros, né, realizar leituras de esferas diferentes que a gente consegue realmente fixar esse vocabulário, esses termos variados. Bom, novamente vamos para a nossa segunda atividade agora. Então, novamente será uma imagem que vocês vão observar e dizer qual a importância de conhecer o significado das palavras e seus sinônimos. Observem a imagem. Temos então um garoto, ele está ligando para o padre com o boletim na mão e ele diz: alô, Padre Nunes, o senhor poderia me dar umas aulas de semântica para eu poder explicar minhas notas baixas para os meus pais? Então pensem aí qual a importância então de ter essa questão do vocabulário, de entender realmente o significado das palavras. Nós já voltamos para a discussão.
Voltamos então, pessoal. Eu selecionei então alguns comentários. Vamos verificar então a contribuição de vocês. Eunápolis Bahia diz que os sinônimos são muito importantes em um texto, já que repetições desnecessárias de termos empobrecem o texto, causam confusão e tornam a leitura monótona. Exato, né? Essa questão dos sinônimos, dessa diversidade de vocabulário, auxilia muito para evitar esse texto monótono, que repete muitas palavras e torna essa leitura cansativa. Governador Valadares diz que para que possamos tornar rico o nosso vocabulário, que será empregado no dia a dia, permitindo também a composição dos textos, que a composição dos textos tenha melhor compreensão. Então, realmente, no dia a dia, nós utilizamos muito a linguagem e é necessário incorporar novos termos, novas práticas. Inclusive, tem até alguns programinhas de computador que tem essa proposta de uma palavra por dia, de vocês saberem o significado dela e tentarem incorporar no dia a dia. Então, procurem isso, é interessante para vocês irem se adaptando a novas palavras. E Cabo Frio traz, então, Cabo Frio pediu que eu lesse hoje a participação, então um abraço para Cabo Frio. Eles dizem que é para auxiliar na argumentação. Então, fundamentalmente, a linguagem e compreender a especificidade das palavras auxilia muito na hora de nós defendermos o nosso posicionamento. Coxim diz que, professora, a importância se faz necessária por conta de buscarmos termos que gerem coerência em nosso vocabulário, sem repetições, o que infelizmente é muito comum. Essa questão de gerar coerência, Coxim, é muito importante, porque para produzir uma coerência temática, é necessário que nós abordemos palavras e termos específicos àquele tema. Quando nós falarmos de coerência hoje, no finalzinho da aula, a gente retoma isso, mas novamente obrigada pela participação. Dando continuidade agora à aula, sigam comigo a sequência. Nós vamos falar então um pouquinho sobre estratégias para evitar essa repetição de palavras, que como vocês mesmos acabaram de falar, é complicado no texto, é importante que a gente evite, porque empobrece o texto, mostra que nós não temos muito domínio de conhecimento linguístico. Então, em processo vestibular, no Enem, em produções de texto acadêmicas, nós sempre estamos sendo avaliados por aquela linguagem empregada. Então, é interessante que a gente permita que não haja essa repetição de termos. Então, existem classes gramaticais e recursos textuais que auxiliam no processo de escrita para que as palavras utilizadas sejam coerentes ao assunto, mas que não se tornem repetitivos. Então, além de dominar os sinônimos, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, existe então uma classe gramatical fundamental, que é o pronome, que permite então esse auxílio, permite que haja essa não repetição de palavras, justamente na tentativa de retomada, de troca, por conta do nome, trocar então um substantivo pelo pronome. Então, realmente as classes gramaticais, né, e recursos do próprio texto auxiliam nesse pequeno problema de escrita. Então, certos termos acabam sendo mais repetidos do que outros. Por exemplo, pronomes e conjunções que não são substituídas, mesmo existindo equivalente. Então, muita gente utiliza ele no texto todo. O que, o pronome relativo ao que e a conjunção que também são repetidas muitas vezes, sendo que há a possibilidade, então, de nós substituirmos isso por outros termos. Vamos observar então agora o uso dos pronomes, que é um dos principais elementos para evitar então a repetição de termos. E a função essencial do pronome é substituir ou acompanhar um substantivo. Então, a classe gramatical pronome, a função dela é essa, é substituir um nome. O que é um nome? Um substantivo. Então, se a função dela é essa, nós podemos e muito utilizar isso como um recurso fundamental para construir o nosso texto. Então, olha que interessante. Aqui entram as questões que nós falamos sobre dominar a norma padrão da língua, dominar esses conceitos das classes gramaticais, do emprego correto dessas classes gramaticais, para auxiliar, então, nessa materialização do discurso. Então, agora nós vamos verificar alguns pronomes que auxiliam muito nessa retomada e para evitar principalmente essa repetição. O primeiro deles são os pronomes demonstrativos. Este, gente, é um recurso essencial para evitar a repetição e retomar elementos ou termos já utilizados anteriormente.
numa frase ou num texto. Além disso, o pronome demonstrativo ele tem a função de situar o objeto em questão segundo tempo, espaço e relação entre objeto, locutor e interlocutor. Então, essa função é justamente para entender quais são as especificidades desses pronomes e quando utilizá-los. Então, agora, vamos verificar os pronomes demonstrativos situados no espaço. Então, os pronomes demonstrativos, gente, são esses três aqui. Este, esse e aquele. São os três pronomes que nós temos com essa forma de demonstrar essa questão do tempo, essa questão do espaço e essa questão da relação entre o objeto e os seus interlocutores. Então, vamos verificar o primeiro deles, que é o uso de este. Quando que nós vamos utilizar o pronome demonstrativo este? Quando o objeto estiver perto do falante. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu viro pro pessoal do estúdio e falo assim, gente, vou fechar esta porta. Por que eu digo vou fechar esta porta? Porque eu tenho um interlocutor, mas o objeto está perto de mim, de quem está falando, está perto do falante. Então, toda vez que vocês forem utilizar num texto um objeto que esteja perto de quem está enunciando, de quem está falando, utiliza-se então o pronome demonstrativo este. Agora, quando o objeto estiver perto do ouvinte, aí nós vamos utilizar a forma esse. Por exemplo, por favor, feche essa porta. Eu digo isso para o pessoal aqui do estúdio e eles realizam essa ação. Por quê? Porque a porta está longe de mim, mas está perto desse ouvinte. Então, essa é a forma correta de utilizar. É o pronome esse, com dois S's. E, por fim, quando o objeto estiver afastado de todos os envolvidos na comunicação, nós vamos utilizar aquele. Quem poderia fechar aquela porta? Quando eu digo isso para os meus interlocutores, eu estou pedindo que alguém feche uma porta, né, localize um objeto que está distante de todos nós, tanto do locutor quanto do interlocutor. Agora vamos observar os pronomes demonstrativos situados no tempo, que aí tem uma relação de presente, passado pouco distante e um passado muito distante. No primeiro caso, nós temos o uso de neste, né? Mas, professor, o que é neste? Neste é a soma da preposição em mais o pronome este. Essa preposição aqui, quando nós temos a soma dela com qualquer outra classe gramatical, nós substituímos pela letra N. Por isso que ela soma, então, e fica neste momento. Mas é o mesmo uso, este, esse e aquele. No primeiro caso, para utilizar o neste, nós precisamos estar numa relação de tempo presente em relação ao falante. Então, eu estou aqui enunciando e quando eu for falar sobre este momento atual, tempo presente, que está algo ocorrendo junto com a minha fala, eu vou utilizar então o pronome neste. Por exemplo, neste momento, todos os bares estão cheios. Então, essa ação, essa descrição que eu estou realizando é de algo que está ocorrendo no momento da minha fala. Agora, quando for um tempo passado pouco distante do falante, aí eu vou utilizar nesse ou esse ou essa. Olhem o exemplo. Essa noite eu o procurei e contei a verdade. Quando eu digo essa noite, fica muito claro que foi o quê? A noite passada. Então, realmente, foi uma ação no passado, só que ela foi pouco distante, ou seja, aconteceu há pouco tempo atrás comparado ao meu presente. Por que temos que entender que é pouco distante? Porque o pronome demonstrativo naquele é utilizado também em tempo distante. Só em tempo passado, desculpem. Só que é um tempo passado bem distante.
Ou seja, o próprio contexto já nos dá essa informação de que é um tempo bem distante em relação ao momento em que esse falante está enunciado. Olhem o exemplo. Naquele tempo, ainda não havia computadores. Quando eu utilizo essa expressão naquele tempo, e pela própria enunciação, eu consigo perceber que esse tempo distante é de décadas. Então, é bem diferente de essa noite eu o procurei, como se eu dissesse naquela noite eu o procurei. Tem essa relação, então, de distância. E aí, é muito importante entender essa relação de tempo e de espaço por conta do texto. Quando nós produzimos um texto, esse texto também tem capítulos que estão um pouco distantes, por exemplo, o parágrafo que acabou de ser escrito, ou o primeiro capítulo da sua monografia. E aí, dentro do texto, para retomar esses textos, né, esses fragmentos que já foram ditos, nós temos que utilizar esses pronomes adequadamente também. Este, quando você está falando sobre algo que está dentro da sua enunciação, está escrevendo algo que está ali naquela enunciação, naquela mesma oração. Agora, se você vai retomar o parágrafo anterior, utilize esse parágrafo anterior, justamente para mostrar que é o quê? Um texto escrito pouco tempo antes. Agora, vai retomar lá o primeiro capítulo, naquele primeiro capítulo introdutório, para demonstrar ainda mais distância entre o momento da escrita, né, que é aquele momento real da leitura, com o início da escrita. Então, isso também se aplica a questões escritas e formais, ok? Vamos dar sequência falando ainda de pronomes, mas agora dos pronomes relativos, que também têm uma funcionalidade específica. Bom, os pronomes relativos, além de introduzir uma segunda oração dentro de um mesmo período, refere-se a um termo já expresso anteriormente na primeira oração. Então, a função desse pronome relativo é justamente retomar algo que já foi dito anteriormente, na tentativa de não necessitar realizar a repetição de todo o enunciado, ou do sujeito, ou de uma expressão. Então, os pronomes relativos realmente funcionam muito bem com isso. Agora, qual o problema do uso dos pronomes relativos? A repetição constante deste único pronome relativo. Em geral, nos textos, há uma repetição muito grande do pronome que, sendo que nós temos outras opções que podem ser substituídas, o qual, cujo, onde, quanto, entre outros. A questão funcional aqui, principal, é entender que, claro, determinados momentos exigem o que, mas também permitem essa alteração. Mas, por exemplo, tem determinadas construções que o qual, cujo, não funcionam e a gente tem que colocar onde, quanto, justamente expressando a questão de lugar, quantidade. Então, é importante que vocês conheçam os pronomes relativos existentes e como que eles funcionam dentro do texto. Ainda tem uma especificidade do uso do o qual e cujo, né? Porque eles permitem variações. Então, por exemplo, quando nós vamos utilizar cujo, né? Se a palavra anterior estiver no plural, nós vamos utilizar cujos, né? Ele vai permanecer no plural. O qual a mesma coisa, se estiver no plural, se estiver no feminino, porque aí a gente tem a presença aqui de um artigo definido, então isso também há essa transformação. O fundamental é que vocês se lembrem que há a necessidade de realizar essas trocas, né? O uso dos pronomes ele vai ocorrer de uma forma muito mecânica, muito automática, mas é fundamental que vocês reconheçam que há essa permissão de alterações, de trocas de pronomes, porque senão o que acontece? A gente usa o pronome relativo para evitar a repetição do termo anterior, mas acaba repetindo esse pronome relativo o texto todo. Então, nós evitamos uma repetição, mas realizamos outra. Então, estudem um pouquinho os pronomes, eles têm uma função fundamental de substituição, de evitar essas repetições e conhecê-los e quando e como utilizá-los é essencial para a escrita de vocês, ok? Vamos dar sequência? Agora vamos falar um pouquinho sobre o uso de sinônimos, que também é uma função essencial da nossa escrita, da nossa fala, do nosso uso
relacionado à linguagem. Bom, os sinônimos, eles são muito importantes em um texto, né? Isso vocês já sabem desde que vocês iniciaram os primeiros trabalhos com produção escrita, já que repetições desnecessárias de termos empobrecem o texto, causam confusão e tornam a leitura monótona, ou seja, os sinônimos têm uma função essencial para evitar que haja repetição de termos e a incompreensão, muitas vezes, do texto. Inclusive, a questão de empobrecer o texto é a representação de conhecimentos linguísticos. Quando a gente não tem um domínio de vocabulário, nós não realizamos leituras, o nosso vocabulário ele é muito simples, ele é muito pequeno. As palavras que a gente aprende são as que nós utilizamos numa conversa, num bate-papo por meio dos aplicativos virtuais, e isso realmente não auxilia numa elaboração de um vocabulário. Quando que a gente vai conseguir transformar esse vocabulário, permitir que palavras novas e formais entrem? Quando a gente entra em contato com textos formais, com textos que tenham essa variação da língua. E agora eu trouxe um exemplo, então, do emprego desses sinônimos, justamente na tentativa de evitar uma repetição exagerada de termos e expressões. Olhem o exemplo. O professor perguntou à criança se ela queria ler. A criança disse que não ao professor. Então, o professor sorriu e perguntou à outra criança se ela queria ler. Então, a gente tem a repetição do termo professor, do termo criança e da expressão se ela queria ler, né, da ação. Agora, quando nós fazemos a transformação desse texto, permitindo que não haja repetição e empregando corretamente esses sinônimos, o texto fica totalmente diferente. Olhem só. O professor perguntou à criança se ela queria ler. A menina disse que não. Então, o educador sorriu e dirigiu a mesma pergunta a outro aluno. Ficou muito mais bonito esteticamente e linguisticamente falando. Não tem mais nenhum erro de comunicação, de repetição e mostra que o produtor desse texto tem um domínio maior de linguagem. Se vocês tivessem que escolher o primeiro autor ou o segundo para corrigir, por exemplo, os textos de vocês, qual opção vocês escolheriam? O segundo, porque é muito mais visível que há um domínio de vocabulário, que há um domínio de língua e que essa pessoa realmente tem conhecimento sobre as palavras e provavelmente realiza leituras, realiza esse trabalho com a linguagem, essa incorporação de novos termos, ok? Agora vamos para a nossa terceira atividade, que é uma atividade introdutória. Acompanhem comigo. É introdutória por quê? Porque o nosso próximo conteúdo são vícios de linguagem. Então, eu pergunto a vocês, o que são vícios de linguagem? Discutam aí, mandem as contribuições e nós já voltamos.
Voltamos então, pessoal. Novamente, várias participações. Só quero adiantar uma coisa, gente, a aula não é gravada. Estamos aqui, ó, 21h46, ao vivo, na sexta-feira, para todo o Brasil. Então, agora vamos às contribuições. Curvelo diz que são vícios de linguagem, são alterações defeituosas da norma padrão que afetam o entendimento na comunicação. Então, realmente, são essas alterações defeituosas que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Santa Rosa, Rio Grande do Sul, diz que são palavras que não fazem parte da língua padrão, inventadas, usadas nos grupos. Ok, também são algumas formas de vícios de linguagem. Tupancireta, Rio Grande do Sul, diz que são palavras repetidas, tipo assim, né, daí, então, tá. A partir do momento em que essas palavras são repetidas exageradamente, então elas podem se tornar vícios de linguagem. Chapecó, Santa Catarina, diz que vícios de linguagem são gírias, abreviações de palavras, como, por exemplo, os tipo, daí, né, pô. Então, também são formas específicas dos vícios de linguagem. E Cáceres, Mato Grosso, diz que são palavras que são ditas repetitivamente, assim como vocês acabaram de dizer, né, então, tipo, entre outras formas. Ou seja, os vícios de linguagem têm várias formas diferentes, têm várias denominações, que é o que a gente vai estudar agora. Acompanhem comigo. Bom, como a própria imagem apresenta para vocês, fujam então dos vícios de linguagem, gente. Por quê? Principalmente na fala, porque na escrita, querendo ou não, nós fazemos correções, é muito mais complicado realizar vícios de linguagem na escrita justamente por conta dessa permissão de revisão, de um contato e um cuidado maior com a linguagem. Agora, na fala, isso já é muito mais complexo, porque a fala é dinâmica, então no momento em que nós estamos ali falando, muitas vezes nervosos diante de um público, pode ser que esses vícios então apareçam. E aí a gente tem vários, como inclusive alguns polos já citaram, né, tá, tipo assim, coisas, então, ou seja, existem várias formas que acabam se repetindo. Vamos verificar então a definição do que são os vícios de linguagem. Eles são desvios da norma gramatical na fala ou na escrita que afetam o entendimento na comunicação. Claro que na escrita ele também vai aparecer, mas na fala é muito mais comum. E agora eu vou apresentar para vocês alguns desses vícios de linguagem. Vamos verificar o primeiro, que é o vício da pronúncia. Então, quando que vai ser um problema gramatical relacionado à pronúncia? Desvios da pronúncia, gente, ocorrem quando pronuncia-se uma palavra que não está de acordo com a norma gramatical. Então, toda vez que a gente pronuncia uma palavra fora da ortografia, fora dessa especificidade gramatical, é um desvio de pronúncia, portanto, é um vício de linguagem. Mas a questão é, quando é uma vez só, por conta de falar rápido ou de falar num momento muito mais imediato, não tem problema. A questão é quando essa pessoa adquire o hábito de pronunciar essa palavra errada o tempo todo. Por exemplo, a pronúncia de problema, quando é pronunciada problema. Professora, mas existem os problemas de fala, não tem? As dificuldades de fala? Sim, a questão é, independente desses problemas, né, de fala, de dicção, eles possuem as suas formas de tratamento com a fonoaudiologia, mas é um hábito que, em geral, não é problema fonológico, né? Utilizado por fonoaudiólogos. É um problema relacionado a erro, a essa repetição incorreta da palavra. Então, trava-língua, as repetições para melhorar a dicção auxiliam e sanam esses problemas. Então, claro que não é o único caso, nós temos outras palavras que são pronunciadas de forma errônea, de acordo com a gramática, e aí vai ser então um desvio da pronúncia. Num segundo momento, nós temos também o estrangeirismo, que é visto como um vício de linguagem quando
quando utiliza-se o termo em inglês, sendo que já existe um termo dicionarizado em português referente ao mesmo termo e significado. Então, não é qualquer estrangeirismo, não é qualquer palavra que vem do inglês ou do francês ou do espanhol que vai ser considerado estrangeirismo. Ele vai ser considerado um desvio da norma quando já existirem termos dicionarizados em português. Por exemplo, eu trago aqui 2 exemplos fundamentais que a gente acaba usando no dia a dia. O primeiro exemplo é utilizar o drink no lugar de drink. Mesmo que a gente pronuncie drink, o drink do inglês, ele já tem a sua forma dicionarizada, ou seja, a palavra drink é a versão aportuguesada, que a gente chama, desse termo estrangeiro. Então, ele não precisa mais ser escrito em inglês. Então, num texto formal, num texto acadêmico, obrigatoriamente esse termo tem que ser utilizado da forma portuguesa. Outro caso que a gente utiliza muito, e isso utiliza na escrita, utiliza também na fala, não é considerado um erro tão grande porque a palavra show faz parte do nosso vocabulário, mas também é um estrangeirismo. Por quê? Existe o termo referente, que é a palavra espetáculo, mas nós não dizemos, por exemplo, nós vamos ao espetáculo musical da banda Los Hermanos. Nós não vamos a um espetáculo musical da banda Los Hermanos. Nós vamos ao show do Los Hermanos. Nós utilizamos isso frequentemente. Claro que é considerado um estrangeirismo por conta da questão do dicionário. Esse termo ele tem a sua tradução, mas é utilizado perfeitamente. Então, a preocupação maior são com a repetição exagerada desses termos. Então, a mistura demais de textos em inglês com português, ela se torna esse vício de tentar misturar 2 línguas totalmente diferentes e que muitas vezes as pessoas não conhecem. E aí a gente tem que pensar sempre na nossa comunicação. Se nós estamos nos comunicando com uma outra pessoa e essa pessoa desconhece esses termos em inglês, pode ter um problema comunicativo e ela não compreender o que está querendo ser transmitido nesse momento. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar as figuras de linguagem, quando que elas vão influenciar ou atrapalhar a comunicação. Vamos acompanhar a sequência ainda sobre os vícios de linguagem, que ainda temos 2 formas, uma delas, inclusive, vocês utilizaram ali como exemplos na nossa atividade. Mas vamos falar antes do pleonasmo, que é o mais comum e o mais problemático. Temos ainda o eco. O que consiste o eco? Dentro de uma questão de vício de linguagem, de inadequação, é uma repetição inadequada de terminações ou partes de palavras iguais, o que produz um ritmo impróprio. Por que eu disse e especifiquei bem dessa forma inadequada? Porque o eco também é uma figura de linguagem. O eco, enquanto figura de linguagem, é a repetição de um ritmo para produzir poesia, para produzir ritmo poético e significar algo relacionado àquela pronúncia. Não é o nosso caso, porque o eco ele vai ser inadequado quando for um texto acadêmico, um texto formal, qualquer tipo de texto que não seja poético. Então, se não for poesia, está errado a utilização dessa rima, desse ritmo constante de palavras. Por exemplo, eu tenho aqui um enunciado que não é uma poesia, é para transmitir uma informação, só que tem uma informação ritmada, de forma inadequada. Vicente já não sente dores de dente tão frequentemente como antigamente, quando estava no Oriente. Então, totalmente inadequado. Olha quantas vezes a pronúncia de ente foi repetida ao longo deste pequeno texto. Então, fica muito ruim, né? A pronúncia do texto fica ritmada, sendo que não é poesia. Então, é inadequada para o momento de comunicação. Por isso que é um vício de linguagem neste contexto, ok? Vamos prosseguir agora com o pleonasmo, que é o mais comum, a gente utiliza, não adianta falar que nunca utilizou uma expressão
do pleonasmo, porque é muito comum que no momento informal, no momento familiar, descontraído, a gente acabe utilizando inadequadamente algumas expressões. Então, trata-se da repetição desnecessária de uma palavra, porque a palavra principal, o verbo ou o substantivo em questão já dá a significação e não precisa. Por exemplo, hemorragia de sangue. Hemorragia, a palavra, né, esse prefixo hemo já está inserindo a significação de sangue. Então, é inadequado, não precisa. Hemorragia, nós já sabemos que tem sangue envolvido, então não precisa colocar esse termo. E esses aqui são os mais comuns. O descer para baixo, o entrar para dentro, o subir para cima, justamente porque os verbos descer, entrar e subir são verbos intransitivos. Gente, o que são verbos intransitivos? Lembrando um pouquinho da gramática. São aqueles verbos que já possuem significação completa da ação. Ou seja, só de ler o verbo a gente já sabe qual é a ação, descer. A gente já sabe que descer é o ato de ir abaixo, né, daquele lugar onde você está. Então, descer já está incluso, que é para baixo, não tem como descer para outro lugar. Então, o verbo ele é completo, ele não precisa desse complemento. O mesmo acontece para entrar. Nós sabemos que entrar, nós vamos sempre entrar dentro de algum lugar. Só que não podemos utilizar a palavra dentro porque ela é repetitiva, já que essa ação já expressa essa significação. Então, olhem que legal, esses vícios de linguagem, eles são muito comuns. Todos nós vamos realizar esses vícios ao menos uma vez na nossa vida. Mas o importante é que a gente tome bastante cuidado com a pronúncia, porque isso vai impactar na nossa linguagem. Pessoas que falam muito errado normalmente sofrem preconceito linguístico, ainda que o preconceito linguístico seja inadequado, impróprio, as pessoas costumam reparar nessa fala. Então, nós, principalmente professores, temos que nos policiar muito com a pronúncia, com a escrita e com essas expressões repetitivas que acabam tornando a nossa fala monótona. E a questão fundamental é, quando vocês ficarem nervosos numa apresentação, no momento de falar em público, é comum que alguns vícios apareçam. Todos nós temos alguns vícios, até eu costumo utilizar algumas expressões repetitivamente para fazer coesão nas falas e tudo mais. O que não pode acontecer é que essa repetição se destaque muito mais do que a sua fala. E aí a gente tem que se policiar, tem que realizar um controle automaticamente conforme a gente vai usando a linguagem. Vamos prosseguir agora com o conteúdo? Bom, neste último momento de discussão agora, que vai se iniciar e nós vamos aí até o término agora, é um momento onde nós vamos discutir, então, os 3 fatores de textualidade mais comuns. Na verdade, coesão e coerência não são comuns, são obrigatórios, porque se nós não utilizarmos coesão e coerência, nós não temos um texto. O elemento essencial de um texto, a gente até comentou na segunda aula, né? É justamente isso, é ter coesão e coerência. Sem esses 2 elementos, a gente não tem a formação de um texto. E a intertextualidade, porque frequentemente no texto acadêmico nós citamos, nós parafraseamos vozes de outras pessoas, discursos de outras pessoas. Então, há uma especificidade em utilizar isso corretamente. E também tem a intertextualidade presente nos textos literários, que nós vamos abordar, inclusive com as crianças, tanto no processo de alfabetização quanto nos demais anos iniciais. Então, é importante dominar esses fatores para compreender melhor um texto e saber reconhecer o efeito de sentido que ele deseja proporcionar. Então, vamos à nossa primeira discussão, que é sobre coesão textual. Acompanhem comigo, então. Coesão, gente, é o elemento textual responsável pela ligação entre palavras, orações, frases e parágrafos, tornando o texto uma unidade e sem fragmentos. Então, lembrem-se que na segunda aula, quando nós discutimos sobre texto e gênero textual, nós falávamos sobre unidade. Tinha até uma citação da Eni Orlandi que trazia a seguinte expressão:
o texto é uma unidade complexa de significação. E essa questão da unidade é justamente o quê? Permitir que cada elemento, cada palavra daquele texto tivesse uma relação, tivesse uma ligação. Então, a principal função da coesão é ligar os termos, ligar todas as partes por meio de palavras específicas, classes gramaticais específicas, para que haja uma continuidade no discurso, sem a necessidade, por exemplo, de encerrar uma ideia e começar a outra do nada, sem nenhuma retomada, nenhuma contextualização. Então, realmente, a coesão é importante para o nosso entendimento do texto. A coesão ela ocorre quando os vários enunciados de um texto são articulados entre si. Ou seja, eu sei que na introdução falou-se sobre tal coisa, porque lá na conclusão eu faço essa retomada. Então, a coesão, além de ter essa função da ligação das palavras, ela auxilia muito para que haja a coerência textual, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E essa coesão, então, gente, ela é fruto das relações de sentido que existem entre eles. Ou seja, cada conectivo, né, e elemento de coesão, que são esses elementos que a gente utiliza para ligar as partes, eles possuem características específicas. Então, por exemplo, para realizar uma conclusão, eu tenho um conectivo específico. Para realizar uma explicação, eu tenho outro. E é isso que nós temos que entender, qual é a relação de sentido daquele conectivo e como que ele vai funcionar adequadamente dentro do texto. Vamos lá ver agora quais são, então, essas palavras, essas classes gramaticais que funcionam, que assumem essa posição de coesão. Então, são várias as palavras, gente, que dentro do texto assumem essa função de conectivo ou de elemento de coesão. Então, claro que nós temos outros termos, outras expressões, mas fundamentalmente nós temos 4 classes gramaticais que auxiliam muito nessa construção. Até mesmo porque elas funcionam nessas especificidades de unir palavras, unir orações, produzir retomada. Então, cada uma tem a sua característica e assim ela permite essa união dos temas, a união dos elementos e mantém, então, essa unidade que é o texto. A primeira delas é a preposição. Qual é a função da preposição? É ligar, claro, mas ligar termos, ligar palavras. Então, toda vez que eu quero ligar um verbo a um complemento que necessita da preposição, ou eu quero ligar um substantivo a um verbo. Existem várias funções de uso da preposição, mas fundamentalmente a função dela é ligar termos. Então, assume esse caráter de conectivo, de conectar uma palavra a outra. E a gente tem várias, tem a, tem de, tem para, com, por, tem várias preposições e cada uma delas vai realizar uma determinada função. O mesmo acontece com as conjunções, que diferentemente da preposição, as conjunções também ligam, mas elas ligam orações. O que é uma oração? É um enunciado que há um verbo realizando, permitindo uma ação. Então, se eu tenho 2 orações, eu tenho 2 verbos que estão expressando ações diferentes. Então, eu preciso unir essas 2 orações e não necessariamente eu vou colocar só um ponto final, porque nós poderíamos colocar também o ponto final, mas não fica um texto organizado, não vai ter coesão, então fica aparecendo um monte de frases soltas que não há uma relação entre uma e outra. Por isso que nós usamos então essas conjunções para ligar essas orações e não utilizar o ponto final com tanta frequência. Então elas realmente se impõem enquanto elemento de coesão. Além disso, nós temos os pronomes, todos eles, né? Os pronomes de tratamento não, mas os pronomes de possessivo, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, todos eles permitem essa retomada de termos ditos anteriormente, o que auxilia muito, então, no quê? Na não repetição de palavras e na retomada de ideias que permite a coesão, a ligação entre as partes, sem a necessidade de repetir. E, por fim, nós temos os advérbios, que não possuem a função de ligar,
mas funciona como complemento, como uma informação que dá mais especificidade à ação daquele verbo. Então, por exemplo, nós dizemos assim, realizei a festa. Mas eu digo, realizei a festa aqui. Você tem muito mais concretização, muito mais visualização daquela ação concreta do que se eu não utilizar um advérbio. Então, nós temos aí várias classes gramaticais e cada uma delas com vários elementos coesivos. Então, realmente, a língua, ela nos permite, principalmente pensando nessa questão do seu sistema, do seu uso efetivo, sempre pensando na norma padrão, nós temos, então, aí elementos da língua que nos auxiliam a realizar essa coesão. Agora, além da coesão, que é muito importante, nós temos outro elemento fundamental para compreender, para que quando a gente realize a leitura de um texto, a gente consiga compreender o que está sendo transmitido, que é a coerência. Acompanhem comigo um pouquinho desse conceito de coerência. Quando se fala em produção de texto, sempre se aponta a coerência das ideias como uma qualidade indispensável para qualquer texto. Então, a coerência está relacionada a essa adequação, essa lógica de ideias que vão sendo incorporadas, que vão sendo transmitidas ao longo do texto. A coerência deve ser entendida como a unidade do texto, a unidade temática do texto. Por que temática? Porque a coesão é fundamental para quê? Para ligar os termos, para ligar as palavras, as orações. Agora, a coerência é para ligar a temática, para que desde o início do texto até a última palavra seja discutido algo relevante àquele tema, àquele assunto. Por exemplo, existe muito a questão de zerar redações de vestibulares. Por que acontece essa questão de zerar uma produção de texto? Porque a pessoa iniciou o texto falando de alguma coisa e fugiu totalmente do assunto no resto do texto. Isso é incoerência textual. Há uma incoerência nas ideias. Você começa dizendo que o carro era preto e que ao final ele se transformou em azul. Não tem como realizar isso, é problemático. Então, por isso que é importante, como algum dos polos da primeira atividade mencionou, o uso de palavras coerentes ao assunto. Então, além de pensar em manter essa ideia, a seleção do vocabulário também influencia nisso. Então, olha que interessante quantos elementos da língua se relacionam dentro de uma unidade. E um texto coerente, então, é um conjunto harmônico, em que todas as partes se encaixam de maneira complementar. Ou seja, todas as partes, todas as etapas, né, desse texto, todas as ideias apresentadas possuem uma relevância, possuem uma continuidade. Então, a coesão e a coerência são fundamentais. Sem elas não há texto, ou se elas falharem em determinados momentos, podem dificultar muito a leitura desse texto, podem dificultar a produção de ideias de vocês. Então, lembre-se sempre de olhar o texto de vocês e ver como que essas ideias estão sendo escritas, como elas estão sendo mostradas e se há uma lógica, né, dentro dessa ideia. Ok? Bom, vamos para o último fator, que é a intertextualidade. A intertextualidade é um elemento muito utilizado em sala de aula. Então, todos vocês no ensino médio, até no ensino fundamental, já trabalharam com alguma especificidade da intertextualidade. E por que eu trouxe esse elemento para vocês? Como eu disse no início dessa abordagem, eu comentei que, principalmente, a intertextualidade aparece muito na nossa vida, nas propagandas, nos anúncios, na televisão, nos programas de TV, no rádio, nos jornais. A gente vivencia a intertextualidade, principalmente na mídia. Além disso, o nosso texto acadêmico também tem intertextualidade. Não do mesmo forma como os textos midiáticos, que acabam utilizando a intertextualidade muito mais para objetivos de venda ou objetivos humorísticos, mas no nosso texto acadêmico também tem a sua particularidade. Então, vamos discutir esse elemento agora. Acompanhem comigo.
Intertexto, então, que é esse elemento fundamental para que haja a prática da intertextualidade, é a retomada constante de textos anteriores. Como assim textos anteriores? Textos de outras pessoas, né? Um discurso alheio, que a gente costuma dizer. Discurso alheio é aquele que não nos pertence. Então, toda vez que a gente colocar dentro do nosso texto um texto de outra pessoa, ou a parte de um texto de outra pessoa, ou na nossa fala, quando a gente utiliza uma fala de alguém conhecido, falas, né, expressões muito conhecidas que foram pronunciadas por pessoas conhecidas, pessoas famosas, nós estamos fazendo uma retomada de uma ideia, de um texto que pertence a outra pessoa. E ela pode ocorrer, então, na forma de paráfrase, paródia e alusão. Vamos verificar a primeira delas agora, que é a paráfrase, que é essa, inclusive, que nós utilizamos nos nossos textos. Ela pode ser ideológica ou estrutural. Como são essas duas formas? A paráfrase ideológica, ela varia a sintaxe, mas as ideias são as mesmas. Por isso que ela se chama ideológica, porque a ideologia, a ideia, ela tem que ser igual. Você pode mudar todas as palavras, você pode mudar a forma como foi escrito, né? Variar a sintaxe é variar a ordem das palavras dentro da sentença. Mas a ideia tem que ser a mesma. Então, como que isso vai acontecer? Essa aqui é aquela paráfrase que a gente utiliza normalmente. De que forma? Nós vamos lá, pegamos as nossas palavras, a nossa forma de comunicação e utilizamos um conceito, mas explicamos por meio das nossas palavras. Por exemplo, a definição de paráfrase ideológica, ela vem de uma teoria, da teoria da linguística textual. Mas nesse momento que eu estou utilizando as minhas palavras, o meu modo de explicar para vocês, eu estou realizando uma paráfrase, porque eu mantenho a mesma ideia, mas eu mudo toda a estrutura, todos os elementos. Então, a paráfrase num texto acadêmico, né, um texto formal, por mais que sejam as suas palavras, a ideia ainda é de outra pessoa, então precisa seguir as normas da ABNT. No caso da paráfrase, o sobrenome do autor e o ano da publicação da obra. Agora, quando for a paráfrase estrutural, o que vai ser mantido? A estrutura, ou seja, ao menor desvio possível das normas textuais, ou seja, é a citação. Por que a citação é esse tipo aqui? Porque a gente não muda nada do texto daquela outra pessoa. Nós pegamos, recortamos o texto exatamente igual à forma original, colocamos no nosso texto e aí fazemos a marcação de quem é o autor, o ano da obra e a página. E aí vai seguir as normas da ABNT. Se for até 3 linhas, essa citação ela vai ser realizada por meio de aspas. Agora, se tiver mais de 3 linhas, vai ser um parágrafo diferente, um espaçamento diferente, uma fonte diferente também, para realmente mostrar que aquele discurso ele está fora daquela discussão, ou seja, que é de outra pessoa. Então, vocês podem perceber que a paráfrase é um elemento frequentemente utilizado no nosso cotidiano, ainda mais vocês que estão iniciando agora o ano acadêmico, que estão começando as produções, então vocês já devem pensar muito nessa estrutura. E agora eu trago para vocês um exemplo de paráfrase da literatura que mostra um pouco essa questão de manter a ideia, de desviar um pouco a sintaxe, mas ao mesmo tempo realizar algumas pequenas alterações que são questões de contexto. Então eu trago aqui para vocês o poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, ele é um autor da poesia romântica, né, do romantismo, da segunda geração, que é conhecida como os ultrarromânticos. Então, eles sempre utilizaram poemas falando muito sobre a morte, a saudade, né, sempre esse sentimentalismo excessivo, por isso ultrarromânticos, né, sempre falando de saudade, de outros tempos, de outras coisas, e é o que o poema traz pra gente. Olhem só, ó. Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida,
que os anos não trazem mais? Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então a gente tem uma língua bem correta, né, sem nenhum desvio da gramática, porque realmente a poesia do romantismo trazia essa particularidade. Agora vamos para o texto onde há a intertextualidade, que é também um texto chamado Meus 8 Anos, mas agora ele é escrito por Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, ele é modernista, ele na verdade é o precursor do modernismo, ele foi inclusive, dos responsáveis pela Semana da Arte Moderna, que ele avançou nessa questão de uma nova literatura, de uma nova arte. E aí a gente vê que o texto ele traz algumas ideias, mas ele faz algumas pequenas modificações. Olhem só. Ó que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais, naquele quintal de terra. Da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Então, primeiramente, a gente pode perceber que ele mantém a estrutura básica do texto, mantém o título. Então, claro, há uma paráfrase, há uma intertextualidade muito visível quando a gente coloca os dois poemas um ao lado do outro. Mas o fundamental aqui é que as pequenas mudanças que ele realiza na questão de utilizar aqui, naquele quintal de terra, rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, realmente expressando ações simples, representam a questão do modernismo, trazendo essa nova leitura de linguagem e de contextos que são representados. Então a gente consegue perceber que há essas pequenas mudanças e que há, sim, a incorporação daquele poema original. O objetivo dele de fazer essa paráfrase, essa intertextualidade, é justamente para mostrar essas pequenas diferenças que aconteciam na linguagem. Então, foi bem proposital. Inclusive, existem muitos poemas brasileiros que trazem esse caráter interdisciplinar, esse caráter intertextual. Por exemplo, temos muitas intertextualidades da Canção do Exílio, né? Aquela Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Muitas e muitas versões desse texto. Carlos Drummond de Andrade também utiliza muito a intertextualidade. Então, sempre mostrando esses pequenos fragmentos dos textos originais para tentar demonstrar um outro efeito de sentido ou para mostrar essa mudança estética da literatura. Bom, agora então nós vamos verificar outra forma da intertextualidade. Essa possui um objetivo bem específico, principalmente na mídia e na literatura, que é a paródia. Acompanhem comigo então essa forma de intertextualidade. O desvio então da intertextualidade no caso da paródia, gente, ele vai ser total. Ou seja, às vezes vão mudar as ideias e outras vezes vão mudar as estruturas. Ou seja, uma das duas formas tem que ser totalmente desviadas para que haja a paródia, para que haja essa mudança, mas fundamentalmente essa ruptura ela é proposital e normalmente ela está atrelada ao humor. Então, por exemplo, vocês devem ter realizado muitas paródias na época de escola, porque normalmente a gente faz a paródia musical. A gente mantém a melodia, que é aquela estrutura básica da canção, que é a melodia, o ritmo com que a gente canta, né, aquelas palavras, mas a gente muda as palavras. Então, quando a gente tem uma paródia musical, a gente percebe que há uma música original por trás daquela nova letra, daquele novo sentido. Então, a paródia ela é muito usada na mídia, para vender produtos e principalmente para utilizar o humor. Na TV, a gente pode observar isso de uma forma bem visível por meio dos programas humorísticos, os programas de imitação. Uma imitação nada mais é do que uma forma de parodiar alguém. Quando essa imitação ela é original, pode ser que ela não tenha tanto esse caráter, mas quando ele mantém uma estrutura básica do personagem e vai mudando algumas características com a tentativa de criar esse humor, aí sim pode ser considerado uma paródia. E aí eu trago para vocês então um exemplo, observem comigo essa imagem, é um anúncio publicitário,
que é uma intertextualidade de algo muito conhecido. Então, para mídia, para televisão, é importante que eles parodiem, né, que eles utilizem essa intertextualidade de coisas, né, de imagens, de textos, de músicas, de personagens conhecidas, senão vai dificultar muito na compreensão do que é aquele objeto em questão. Então, por exemplo, essa imagem aqui, todos vocês que passaram por uma educação básica, né, passaram por uma escolarização no Brasil, provavelmente viram essa imagem porque ela é trabalhada na escola. Qual é a obra original que tem aqui? A Mona Lisa. Nós temos, então, uma paródia da Mona Lisa num objetivo comercial. Então, primeiro vamos localizar qual é a estrutura básica que ele mantém. Primeiro, a gente tem a representação da paisagem do quadro da Mona Lisa, a representação também da posição dela na pintura, que é o vestido escuro com a posição igual das mãos, o cabelo, né, a posição do rosto. Só que aí a gente tem, então, a incorporação desses novos elementos que permitem o humor, né, o riso por conta da presença do ator principal da Bombril e também um motivo comercial que pretende vender esse produto, que faz uma assimilação com a obra da Mona Lisa. Então, a gente tem a mudança aqui que é o ator, então a gente tem a presença fotográfica dele, marcada pelo uso do óculos, a expressão facial ele tenta manter a mesma da Mona Lisa, e aí entram então dois elementos novos, três, a marca da Bombril, que é fundamental, já que nós temos aqui a tentativa de vender um produto, temos o produto em questão, que é o Monbijou, e temos um texto que diz o seguinte: Monbijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. E aí, o objetivo de retratar a Mona Lisa, colocar essa paródia da Mona Lisa, é justamente relacionar que esse produto vai deixar a sua roupa perfeita como a obra da Mona Lisa, que é considerada uma obra-prima, né? Por isso, então, essa relação, essa utilização da intertextualidade. Então, como vocês puderam ver, essa função específica da paródia vem nessa tentativa fundamental do quê? De permitir uma ruptura do texto original. Então, precisa-se, claro, manter uma sequência, manter uma estrutura básica para que o leitor reconheça que há essa intertextualidade. Mas, além disso, é fundamental que ele faça pequenas modificações para que esse leitor também consiga buscar esses efeitos de sentido novos. Porque ali a gente tem essa ruptura propositalmente construída, porque trata-se de um anúncio publicitário, então é a venda de um produto e o texto dessa venda, esse texto persuasivo está justamente na relação estabelecida entre a imagem parodiada, né, com a imagem original ali sendo descoberta, e a questão do objetivo do produto, de se relacionar com aquela ideia de obra-prima. Então, os comerciais, as propagandas, os produtos em geral, utilizam muito a paródia, principalmente na televisão e nas revistas, nos jornais, porque é um público que normalmente vai ter o conhecimento. E, por exemplo, a seleção dos personagens, dos elementos que serão parodiados, é sempre nesse mesmo objetivo comum de construir uma ideia baseada num texto previamente conhecido. Então, eu não posso chegar aqui e parodiar para vocês uma música que eu entenda que muitos de vocês não conhecem. Eu tenho que chegar aqui com uma canção conhecida nacionalmente, então ela tem que ser comercializada, tem que passar nos principais programas de TV, nas principais rádios, para que vocês tenham esse conhecimento da obra original para entender a minha paródia, essa segunda leitura do sentido. Ok? Vamos para a próxima forma de intertextualidade, que é a alusão. A alusão é o tipo de intertexto que faz referência de modo implícito ou explícito a alguma informação ou personagem histórico ou artística com a intenção de associar esse elemento ao tema que está sendo discursivizado.
Então, é muito comum que a gente utilize várias expressões que por trás daquela expressão, daquela palavra que a gente utiliza, tem um conhecimento histórico, tem algum mito, tem alguma história, tem algum elemento social, histórico, político, cultural que auxilia nessa compreensão. Por exemplo, eu digo para vocês o seguinte: este porta-retrato, sem dúvida, é um presente de grego. Eu ganhei um porta-retrato e disse que esse, me desculpem, que esse porta-retrato é um presente de grego. A expressão presente de grego, quando nós utilizamos essa expressão, está relacionada a um fato negativo. Ou seja, se eu disse que isso é um presente de grego, é porque eu não gostei desse produto. Mas qual a relação entre a palavra presente, a palavra grego e essa significação? Isso aqui vai se remeter àquela história do cavalo de Troia, que ele é construído, então, esse cavalo, todos de madeira, um enorme, e aí o que eles fazem? Eles colocam todos os soldados dentro desse cavalo, para quê? E dizem que é um presente aos deuses. E aí quando eles vão até o castelo, esse presente entra dentro do castelo, e quando ele está lá dentro, o que acontece? Os soldados invadem, saem do cavalo, invadem e ganham a guerra. Então, é a negatividade presente dessa construção histórica, dessa informação que muitas vezes a gente adquire na escola ou por meio dos filmes, dos livros e das lendas. Então, é assim que a alusão funciona. A gente acaba utilizando uma expressão que está relacionada a um fato histórico, a um fato cultural, e essa significação remete naquele sentido que a gente quer apresentar naquele momento. Bom, a intertextualidade, então, como eu disse para vocês, é um elemento fundamental para essa discussão de retomada de elementos, de construção de sentidos diferentes. Então, é muito comum que ela apareça nos textos narrativos, na mídia e assim por diante. Bom, vamos para a nossa última reflexão e daqui a pouquinho eu falo da prova. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, mas vamos retomar, então, um pouquinho do que nós falamos hoje e principalmente do que nós falamos ao longo das nossas aulas, que acabaram, então, sendo transmitidas de uma forma meio, como que eu posso dizer, provocativas. Eu escolhi mesmo essas abordagens nessa ordem para que a gente chegasse nessas conclusões finais. Então, nessa aula, a gente abordou elementos essenciais à produção de texto. Inclusive, na aula atividade de vocês, eu já tinha feito um trabalho de retomada, de vocês lembrarem um pouco dessas questões para a gente começar, então, esse trabalho. Quais eram esses elementos essenciais? A adequação vocabular, que consiste justamente em pensar nas palavras adequadas àquele momento, se é uma linguagem formal, se é uma linguagem informal, se dentro de cada uma dessas modalidades eu estou escolhendo palavras que realmente funcionem para o meu interlocutor. Então, é realmente necessário que a gente observe esse interlocutor para toda a construção textual que a gente vá realizar. Outro elemento é a repetição de palavras, que, como nós dissemos, né, tanto eu na minha explicação quanto vocês na participação nas atividades, trata-se de um problema muito grave dos textos, mostra uma falta de conhecimento linguístico e é fundamental que vocês realizem muitas leituras para evitar a repetição e ainda auxiliar nessa adequação vocabular, nessa construção do vocabulário de vocês. Gente, parece repetitivo, mas é proposital. Vocês precisam ler muito. O brasileiro lê muito pouco. Nós precisamos ampliar as nossas leituras para que a gente se torne pessoas críticas e, principalmente, para que a gente utilize a linguagem adequada. Uma pessoa que lê um livro no ano, a quantidade de novas palavras que ela incorpora ao texto dela, à fala dela, é muito menor do que uma pessoa que constantemente está lendo jornais, está lendo um livro ou outro, está lendo notícias. Então, realizem leituras, busquem informações corretas, informações que acrescentem mesmo a vida de vocês. Selecionem jornais de qualidade, porque senão realmente não será feita a ampliação de vocabulário e o texto de vocês serão textos pobres em relação a termos.
Também trabalhamos os vícios de linguagem, né? Alguns problemas que nós temos que evitar que aconteçam ao longo da nossa escrita. E também os elementos da textualidade, trouxe apenas 3, claro que nós temos vários outros, mas esses 3 são bem significativos para o momento em que vocês estão iniciando aí as construções textuais. Então, gente, lembre-se sempre que esses conceitos e aplicações são fundamentais para uma produção textual de qualidade. E o que é uma produção textual, se não a materialização das nossas interações sociais? Então, quando nós realizamos uma produção textual, seja ela escrita, seja ela oral, de forma qualitativa, ou seja, ela atende a todas as especificidades daquele momento, ela atende à adequação da linguagem, ela realmente funciona enquanto comunicação, é porque nós estamos empregando o nosso conhecimento linguístico, o nosso conhecimento de mundo de uma forma adequada. Então, lembre-se sempre nessa utilização necessária de uma linguagem adequada à situação comunicativa. Tentem estudar e ampliar o conhecimento da língua portuguesa enquanto sistema, porque vocês serão alfabetizadores e alfabetizadores precisam dominar a norma padrão, senão eles vão ensinar errado essa língua para os alunos e isso se torna uma bola de neve ali de problemas relacionados ao uso da língua portuguesa. A língua portuguesa ela é muito rica, ela não é a mais difícil do mundo, ela só precisa de um cuidado, de um trato especial quando a gente observa suas regras e os seus conceitos que são aplicados na maioria das vezes, claro, na escrita. Então, deixo aqui 2 conselhos. Leiam muito mesmo. Procurem leituras que vocês gostem, mas busquem informações científicas, informações sobre o mundo também, né? E, principalmente, estudem a língua portuguesa. Ela é fundamental para a prática de vocês enquanto cidadãos e, principalmente, enquanto professores, enquanto formadores, porque nós temos essa responsabilidade muito forte com a transmissão de informações corretas. Bom, então, finalizando a disciplina, semana que vem nós temos, então, a nossa avaliação. Fiquem tranquilos, os conteúdos são relacionados à nossa teleaula. De qualquer forma, busquem as informações no texto de vocês, tanto na web-aula quanto no livro. Então, tentem praticar, pensar na linguagem como uma situação comunicativa, nesses conceitos, nessas aplicações do conteúdo que foi apresentado, de todas as aulas, principalmente os conhecimentos de norma, né, de língua e como que isso se relaciona na questão da linguagem informal, das variações, do que é gênero, do que é texto. Então, tudo está relacionado numa finalidade que é a interação social, a nossa comunicação de forma correta. Então, até semana que vem, mas quero também, antes de encerrar a aula, agradecer imensamente a vocês pela participação nas aulas, atividades, no fórum, que vocês realmente estão participando bastante. Eu tenho, na medida do possível, tentado acompanhar tudo, realizar comentários, contribuir mesmo para essas discussões. E agradeço também pela participação nas nossas teleaulas. Vocês enviaram muitas contribuições, eu não consegui ler nem 1/3 do que foi transmitido, né, por conta do tempo, mas eu vi tudo e eu consegui acompanhar essa progressão de vocês. Essa discussão, ela é muito importante. Então, fica aqui um enorme abraço, desejo a todos um excelente fim de semana, uma ótima semana, um ótimo semestre, que vocês sejam muito realizados na profissão que escolheram. Então, até a próxima e uma boa noite.